Olá, vamos começar com uma situação bem prática. Imagina só, uma empresa pega um baita empréstimo para construir uma fábrica novinha em folha. A pergunta de US$ 1 milhão é: e os juros desse empréstimo? Isso vira despesa na hora ou entra como parte do valor da própria fábrica? Pois é para desvendar esse tipo de questão que a gente vai mergulhar hoje na norma contábil brasileira, a NBC-TG 20, que trata exatamente dos custos de empréstimos. E olha, essa é uma decisão que muda completamente o jogo. Se a gente lança os juros como despesa, o lucro daquele período leva uma pancada na hora. Agora, se a gente adiciona o custo do ativo, o impacto vai lá para o balanço patrimonial e afeta os resultados futuros, bem devagarinho, através da depreciação. A NBC-TG 20 é o nosso guia para saber quando seguir por um caminho ou pelo outro. E aqui está a regra de ouro da norma, o ponto central de tudo. É o seguinte: alguns cursos de empréstimos são, sim, despesas normais do período, mas aqueles que estão ligados diretamente à construção de um tal de ativo qualificável, esses recebem um tratamento VIP. Eles são capitalizados, ou seja, eles são somados ao valor do ativo. E essa diferença, gente, é o que transforma a análise de uma demonstração financeira. Para a gente conseguir aplicar essa regra fundamental direitinho, a gente precisa primeiro entender duas coisas: o que a norma realmente quer dizer com custos de empréstimos e, o mais importante de tudo, o que diabos é um ativo qualificável. Essas duas definições são a base de tudo que a gente vai conversar. Primeiro, vamos falar dos custos de empréstimos. A norma já adianta que não é só sobre os juros, não. O conceito é bem mais amplo. Pensa em todos os outros encargos que a empresa precisa pagar para conseguir aquele financiamento. Tudo isso entra no pacote. E agora, o conceito-chave, o tal do ativo qualificável. Pensa nele como um projeto que leva um tempo considerável para ficar pronto, sabe? Seja para usar ou para vender. É justamente esse período longo de preparação que justifica a ideia de embutir os custos do empréstimo no valor final do ativo. Para deixar tudo bem claro, a norma dá até uns exemplos bem práticos. Pense em projetos de longo prazo. Construir uma fábrica, uma usina hidrelétrica. Esses são os exemplos clássicos de ativos qualificáveis. Agora, o que não entra nessa categoria? Bom, uma máquina que a empresa compra e já sai usando, ou então estoques que são produzidos rapidinho e em grande quantidade. Isso aí não é qualificável. Beleza. Agora que a gente já entendeu o que é um ativo qualificável, a pergunta seguinte é bem lógica, né? Quando exatamente a gente pode apertar o botão de Start e começar a adicionar os custos do empréstimo no valor desse ativo? A norma define um ponto de partida bem específico para isso. Então vamos lá. Essa é a largada da nossa jornada de capitalização. E como em qualquer corrida, existem regras bem claras sobre quando o cronômetro pode de fato começar a rodar. A regra aqui é cristalina. O cronômetro da capitalização só dispara quando três condições acontecem ao mesmo tempo. A empresa precisa já estar gastando dinheiro com o ativo, os custos do empréstimo já precisam estar acontecendo e, o mais importante, as atividades para preparar o ativo precisam ter começado. Se faltar umzinho só desses três, a capitalização fica em modo de espera. Mas olha que interessante. O processo não é uma linha reta sem paradas. Depois que o cronômetro começa a rodar, ele pode ser pausado. É isso mesmo. A norma prevê situações onde a gente precisa apertar o pause na capitalização. E isso nos leva a uma pergunta muito importante. E se a obra para por um tempão? Sei lá, um problema na licença, alguma coisa assim. O que acontece com a capitalização dos juros nesse período de inatividade? A regra geral é bem direta. Tem que pausar a capitalização. Se o desenvolvimento ativo do projeto for interrompido por um período longo, os juros desse tempo parado devem ser tratados como despesa, afetando o resultado daquele período. Simples assim. Mas, como sempre, tem um detalhe importante aqui. A norma dá um exemplo excelente. Imagina a construção de uma ponte numa região que sempre tem cheias de rio numa certa época do ano. Se a obra para por causa do nível da água, isso é considerado parte do processo normal. Nesses casos, a capitalização continua. A suspensão é para aquelas pausas inesperadas e longas, e não para atrasos que já são, de certa forma, parte do projeto. Ok, então, se o nosso cronômetro tem um botão de iniciar e um de pausar, ele também precisa ter um de parar, certo? Qual é o momento exato em que a capitalização tem que acabar de vez? A linha de chegada é quando, substancialmente, todas as atividades para preparar o ativo estiverem prontas.
E a norma explica que isso significa que a parte física principal do trabalho acabou. Mesmo que ainda faltem os acabamentos pequenos ou alguma papelada administrativa para resolver, o cronômetro para ali. E para essa ideia ficar bem clara, a norma traz 2 cenários ótimos. Pensa num complexo de escritórios com vários prédios. A capitalização para em cada prédio individualmente assim que ele fica pronto para ser usado. Agora o oposto, uma siderúrgica, onde uma parte depende da outra para funcionar. Nesse caso, não tem jeito, a capitalização só acaba quando o projeto inteiro, como um todo, estiver funcionando. Certo, já entendemos como a capitalização funciona. Mas por que toda essa regra, toda essa complexidade importa no final das contas? A resposta está na transparência e no jeito como os investidores e analistas olham para a empresa. A norma exige transparência total. As empresas são obrigadas a contar 2 coisas bem importantes. Primeiro, qual foi o valor total dos custos de empréstimo que foram capitalizados naquele período? E segundo, qual foi a taxa que elas usaram para chegar nesse número? Isso é essencial para que todo mundo possa entender o verdadeiro impacto dessa contabilidade nos resultados da empresa. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Sabendo que os juros de grandes projetos podem, na verdade, inflar o valor dos ativos em vez de diminuir o lucro imediato, como isso muda o jeito de analisar a saúde financeira de uma construtora ou de uma empresa de energia, por exemplo? É algo para se ter em mente na próxima vez que um balanço patrimonial desses cair na nossa mão.